Horário de Brasília, 14 horas e 38 minutos. Quinta-feira, 24 de outubro de 2024. Bom, o que a gente vai falar aqui é chover no molhado, né? Os nossos políticos, com base em Brasília, Câmara Federal e Senado, tudo, quando é interesse próprio, em 15 minutos, talvez até em 10 minutos, eles resolvem. Quando é para resolver em benefício da população, literalmente, o pensamento desses deputados, 513 parasitas e 81 parasitas no Senado Federal, dane-se o povo, dane-se o povo. Aproveitando que nós estamos aqui no segundo turno das eleições em várias cidades do Brasil, e a gente tem que falar dessa classe política podre que só se preocupa com o próprio umbigo. A gente fica imaginando aqui, normalmente, as mulheres, que são mães, que são as que mais sofrem pelas dores dos filhos, obviamente. Porque a mãe, ela que gera, e na verdade, por toda uma vida, essas mães que ficam nas filas intermináveis das UPAs, das AMAs, dos hospitais, Santa Casas, enfim. E a gente vê aí prefeitos, ex-prefeitos sempre sendo objeto de investigação que não dá em nada, porque a saúde é uma vergonha no Brasil inteiro. Nós estamos falando da maior cidade do país, mas você que está me ouvindo nas mais longínquas cidades, municípios, que até a Santa Casa, de repente, é a única alternativa, não é? Tem lugares aí que nem a imprensa chega ali, né? Porque não há interesse também nos assuntos dessas pessoas aí. A gente vê agora, por esses dias, o Hospital Heliópolis, um dos mais conhecidos aqui em São Paulo. Quer dizer, os médicos, eles não iam trabalhar, só batiam o ponto na entrada e na saída e ponto final. Eles simplesmente... Não, e os salários absurdos, para trabalhar 2 vezes, 3 vezes na semana, esses médicos aqui em São Paulo. Quer dizer, nem o diretor do próprio hospital, um incompetente, ele disse que não sabia que esses médicos não trabalhavam aos seus olhos. Quer dizer, o diretor do hospital está cego, surdo e mudo. Na minha opinião, aqui o governador esqueceu de exonerar o próprio secretário de saúde, porque ele também é responsável. É a pasta dele, ele é o chefe do diretor desse hospital Heliópolis, onde mães, está comprovado, aguardava meses, às vezes até 1 ano, para serem atendidas com esses médicos canalhas que foram mostrados na reportagem. Bom, agora de toda a imprensa, mas especialmente do SBT. Isso é vergonhoso, gente, é vergonhoso. Então a gente tem que aqui registrar, antes dessa matéria, como os políticos, de modo geral, estão pouco se lixando para você. A gente precisa cobrar mais, nós cobramos muito pouco. Muita gente só vive na internet com seu celular, fazendo poses, selfies, registra algo para viralizar. A gente tem que se preocupar mais com a nossa vida, com a dos nossos parentes, vizinhos, colegas de trabalho. Todos nós somos irmãos perante a Deus, para de uma vez por todas mostrar para esses canalhas políticos de Brasília especialmente, tome vergonha na cara, porque nas eleições é um disputando, né? Quem conta mais a fofoca, né? Um fica falando sobre o antecedente criminal do outro, que roubou uma bala, e o outro fica falando do outro porque é isso, é aquilo. Vamos falar de ideias, isso a nível Brasil.
Estou falando só de São Paulo não. Homens barbados e fica tirando o povo como trouxa. Ministério Público isenta medicamentos importados e perde a validade nesta sexta-feira. Isso aqui é uma dor de cabeça. E a gente tem falado aqui quantas e quantas vezes você vê, especialmente crianças, né, bebês, necessitando de medicamentos, aqueles chamados caríssimos, e não tem porque, se não é vaquinha virtual que o povo próprio ajuda, né? A gente percebe aí que os políticos, e nessa própria matéria aqui, eles estão um pouco preocupados. Por isso que eu falei de 513 parasitas, deputados federais, e outros 81 parasitas no Senado Federal. Porque no início dessa matéria, dessa nossa conversa, bate-papo, notícia comentada, quando é assunto que interessa a eles, meu amigo, minha amiga, em 15, 10 minutos é resolvido. Olha, Ministério Público que isenta medicamentos importados de impostos perde a validade amanhã, sexta-feira. Impostos devem aumentar ainda mais esses medicamentos. Absurdo, gente. A gente voltar a esse assunto, o povo sempre, literalmente, se ferrando. E a gente não cobra. O pessoal fica brigando pelo partido Y e X. Você aí que está me ouvindo agora, vá cobrar do seu deputado também. Para de ficar fazendo, né, campanha. Parece torcida de futebol para político. Tome vergonha na cara, você aí passando necessidade na sua casa e fica aí usando camiseta, suando por político. Tome vergonha na cara, você aí que tem esse modus operandi. Olha, a medida garante isenção de tributo de medicamentos produzidos fora do Brasil, importados por pessoas físicas para uso próprio ou individual. Fim da validade afeta especialmente tratamentos de doenças raras. A medida provisória que isenta medicamentos importados vai afetar muita gente. A medida afeta medicamentos que não são produzidos no Brasil e eram importados por pessoas físicas para uso próprio ou individual. O fim do período da vigência do Ministério Público significa que fármacos, por exemplo, incluídos o tratamento de doenças raras, passarão a ser taxados com uma alíquota de 60% sobre o imposto de importação. A medida provisória foi publicada pelo governo em junho deste ano, depois do programa Mobilidade Verde e Inovação, MOVER, ter sido sancionado pelo presidente Lula, com a emenda que previa a taxação das chamadas comprinhas internacionais. A norma foi enviada pelo governo ao Congresso após apelos de diversas associações de pacientes e profissionais de saúde. O que previa a medida provisória, publicada em 28 de junho? A medida teria validade de 60 dias, sendo prorrogada por mais 60. O texto precisava passar por análise da comissão mista, exatamente, antes da votação nos plenários da Câmara Federal e do Senado, que não chegou a ser instalada. Não chegou a ser instalada. Portanto, com o fim do prazo, perdeu os efeitos automaticamente. Bata palmas aí para o seu deputado, para o seu senador. Como destaca a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, a medida garante a isenção fiscal para medicamentos que não são produzidos no Brasil, mas com uma expiração. Esses produtos serão taxados com uma alíquota de 60% sobre o imposto de importação. Veja só a manifestação da deputada Rosângela Moro, da União São Paulo, integrante da frente, que o maior impacto será o repasse de aumento dos preços para aqueles que dependem de medicamentos importados, segundo a deputada. Esses medicamentos que antes eram isentos de tributação passarão a ser taxados. Isso significa, segundo a deputada, que famílias já fragilizadas por condições de saúde difíceis serão obrigadas a arcar com custos ainda mais elevados
para conseguir medicamentos essenciais para seus filhos e a família, destacou aqui a deputada. Em uma tentativa de manter a isenção da tributação, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apresentou um projeto que mantém as isenções fiscais previstas na medida provisória. Veja só como é importante a gente praticar um jornalismo sério. O próprio deputado aqui, José Guimarães, que é do PT do governo, né, ele mostra preocupação com isso, porque, gente, se você paga um medicamento, sei lá, de R$500, você vai pagar por 1.200. R$500, um exemplo só. Porque esses medicamentos caríssimos é milhões. A gente precisa acordar o Brasil para isso. A deputada federal Rosângela Moro, que é a esposa do Sérgio Moro, ela está aqui trabalhando em relação a isso. Quando a gente fala 513 parasitas, é claro que tem as exceções. As exceções aqui a gente pode destacar, por exemplo, nessa matéria, a deputada federal Rosângela Moro e também o deputado que é do PT, não importa qual partido. Ele mostra a preocupação dele aqui. E cadê os outros deputados? Cadê os outros deputados dos outros partidos? Por isso que aqui não tem negócio de direita e esquerda. Porque tem gente que ainda é trouxa de ficar aplaudindo, fazendo torcida para deputado federal, para senador, para prefeito, para governador, para presidente. Gente, vamos tomar vergonha na cara de uma vez por todas. Nós que pagamos tudo, literalmente tudo, não existe nada de graça. Não existe medicamento gratuito, não existe tarifa zero, não existe final de semana de graça. Isso é conversa fiada, você já pagou tudo. O aposentado, tadinho, às vezes eu vejo na fila aí, que governo bom, que prefeito bom, que eu não pago isso, não pago aquilo, não pago metrô, não pago isso. Você já pagou durante a vida toda, meu amigo. Então eu vou repetir aqui, numa tentativa de manter a isenção da tributação, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apresentou um projeto que mantém as isenções fiscais previstas na medida provisória. Por que ele está fazendo isso? Porque a maioria dos deputados nem estão ligando para isso. Fecha a página e vamos tomar cerveja, vamos encher o rabo de cachaça e comer picanha, porque o povo é trouxa. A cada 4 anos eles vão votar nos mesmos. Eu que estou falando isso aqui. Você que pensa dessa forma, você é trouxa mesmo, tá bom? Não quer me seguir, não me siga, sabe? Graças a Deus a gente não tem esse problema porque a gente fala a verdade. Cada vez que nós falamos aqui no rádio e na rede, aumenta o número de seguidores. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou pouco preocupado se você não está concordando com a minha opinião. A opinião é minha. Eu respeito a sua, você respeita a minha. Eu estou aqui falando em defesa da população. Graças a Deus eu não estou nesse nível deles. Né? A gente trabalha com a verdade. Essa mídia comprada, essa mídia que não divulga a falta de medicamento, especialmente a Rede Globo, vergonha de jornalismo, que está faltando medicamentos, que eles venceram o prazo no governo Lula. Milhões e milhões de dólares. Esse governo que está aqui não falava mal do Bolsonaro? Por isso que as pessoas aqui falam, pô, Ligeirinho faz um balaio aqui. Aqui não tem Lula, não tem Bolsonaro. Os dois estão errados. O Bolsonaro errou pra caramba com esse negócio da Covid. E o Lula, que é o sujo falando do mal lavado. O Lula, cadê a Globo para falar isso? Não, a publicidade, 90% é na Globo, então vamos ficar caladinho, porque vários medicamentos foram jogados no lixo. Porque venceu o prazo de validade desse governo que está aqui. Governo Lula, não é Bolsonaro não. E aí todo mundo caladinho, cadê a imprensa? Quando era o outro governo, o William Bonner fazia questão, né, no Jornal Nacional, de encher a boca, parecia tinha o ovo na boca, para falar mal do Bolsonaro. Esse jornalistinha de meia tigela, meia patada, desculpe você que é fã, William Bonner, que não faz porcaria nenhuma aí, de jornalismo, quer dizer, ele puxa o saco da Globo, né? Ainda bem que está se aposentando já. Se eu dependesse da Globo, hein, já tinha aqui nos meus ouvidos, Ligeirinho, depois do programa de rádio, passe no Recursos Humanos da Vênus Platinada. Para quem é dos mais antigos, vai falar, pô, Ligeirinho tá falando Vênus Platinada. É a Globo, né? Bom, a matéria aqui, segundo o deputado José Guimarães do PT, aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e não a previsão de quando entrará na pauta. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque esse deputado Arthur Lira
quem elegeu ele foi a população de Alagoas, né? Ele está se tornando mais um que está enriquecendo e está pouco se lixando para a população. Primeiro as pessoas votaram, né? Claro, para ele ser deputado. E a segunda vez que ele se torna presidente da Câmara pelo toma lá da cá, e quem elege ele, é claro que não é o povo, né? Indiretamente quem votou lá atrás foi o povo de Alagoas, mas foram os nobres colegas desses parasitas que eu falei, a maioria. E ele aqui, ó, não está nem aí para colocar em pauta, né, essa matéria. Por quê? Porque ele está preocupado com o quê? Com nada, porque ele já foi reeleito. Deputado Arthur Lira, que eu já dei até o endereço dele, para que vocês mandassem e-mail, porque esse deputado que é o presidente da Câmara Federal, ele tem o poder de mandar quando é presidente da Câmara, quando é presidente do Senado, e o povo vai votando nesses caras sempre. Então, o deputado Arthur Lira, que é presidente da Câmara Federal, da Casa da Mãe Joana, onde tem 513 parasitas, e ele é um deles, ele só trabalha com interesse próprio. O senhor mesmo, deputado, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Que vergonha, hein? Essas operações são historicamente sujeitas a alíquota zero e majoritariamente envolvem valores acima do limite de aplicação do regime e frequentemente se destinam a cidadãos desprovidos de recursos, pobre mesmo, em que a aplicação da alíquota de 60% poderá impedir a aquisição de medicamento fundamental à sobrevivência. Justifica aqui o deputado, repito, José Guimarães, do PT, que está de parabéns, viu, deputado? Se ele tem interesse, outros, não interessa. Aqui ele está preocupado mesmo porque o pobre, até para comprar uma dúzia de ovos, a gente falava assim, os ovos, barato, né? Quando você se referir a coisas baratas, preço de banana. Preço de banana tá absurdo também, não tem mais nada barato, não é? Então aqui, se prepare para aumento de medicamentos, principalmente os medicamentos considerados raros. É vergonhoso, mas a gente tem que falar aqui, né? Alencarzinho Júnior, é você que está aí? Está longe. 10 segundos. Alô, alô, Ed Guedes. Alô, Amilson. Alô, alô, Rogério Deli Fonseca. Alô, Antônio Bonella. Alô, Isaac VQR. Alô, Malúcia. Elias Pereira da Silva. Zeni Davi, Lúcia 9460, Jair Antônio, Giselda Rezende, Wallace Correia, Geraldo Ivanês, Cida Bezerra, Carlos Ribeiro Henrique, Tereza 394, Márcia Laísa, Rosemary Silva, Maria Marlene, Diana Chama, Gisele Paz, Fabiano de Oliveira, Matheus Machado, Marli Loide Moreira, King Center Valley, deve ser lá em São José dos Campos. Alô, São José dos Campos, turminha aí da Kings Center Valley. Alô, Wagner Kate, o Cate. São amigos que estão nos ouvindo ao vivo. Alô, Seica Neves. Alô, Ronaldo Osório.
Avião de pequeno porte cai no interior de São Paulo, Vale do Paraíba. 5 ocupantes morrem. Esse acidente aconteceu ontem. Pelo mau tempo, nós não tínhamos maiores informações, né, sobre, infelizmente, esse acidente grave, mas a gente sempre tem esperança que há sobreviventes. A informação foi confirmada pela empresa responsável pela aeronave e pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira, dia 24. O avião caiu ontem em Santa Branca, região do Vale do Paraíba. O avião de pequeno porte que caiu no interior de São Paulo na noite desta quarta-feira, dia 23, durante uma tempestade, tinha 5 ocupantes. Infelizmente, ninguém sobreviveu. A informação foi confirmada pela empresa responsável pela aeronave e pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira, dia 24. De acordo com a empresa de táxi aéreo responsável pelo avião, ele era ocupado por 5 pessoas, um piloto, um copiloto e 3 passageiros. Na aeronave estavam 5 pessoas, todos colaboradores da empresa responsável, né? Comandante, piloto, médico, enfermeiro e mecânico. Trata-se de um voo de translado que retornava de Florianópolis, em Santa Catarina, em direção a Belo Horizonte, Minas Gerais, decolando às 16 horas e 51 minutos, informou a empresa Abaeté Aviação, que disse ainda que está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor. O Corpo de Bombeiros informou à TV Vanguarda, afiliada da TV Globo do Vale do Paraíba, que o local está isolado para a identificação dos corpos, que está em meio aos destroços do avião. No começo da noite, entrou no nosso centro de operações ontem, né, um chamado de queda de aeronave. Imediatamente as equipes de Paraibuna e São José dos Campos se deslocaram até o local para executar o salvamento. Informou aqui o comandante do Corpo de Bombeiros da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Major Paulo Reis. Infelizmente não houve nenhuma pessoa com vida. Nós identificamos alguns corpos, isolamos o local. De noite era inviável fazer qualquer tipo de trabalho, então o local foi isolado. A identidade das vítimas a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, segundo o Corpo de Bombeiros, o local ficou isolado, né, e só hoje pela manhã foi feito aí a identificação. Lamentável, né, gente? Lamentável, mas o que dizer nesse momento de ouro? São pessoas salvando vidas, né? Vamos pedir a Deus pelas suas almas e as famílias, nossos sentimentos, sinceros sentimentos, a família desses bravos salvadores das vidas, né, dos outros, e a gente está sempre aqui fazendo com que a valorização da vida seja prioridade. Deus, conforme nós anunciamos aqui, protejam as dores dos familiares do Jefferson, da Silvia, do Erickson, do Sival e José Hilton, que morreram salvando vidas. Todos os 5 mortos na queda do avião de pequeno porte que caiu ontem à noite nessa tempestade, durante uma tempestade
Todos eles moravam em Salvador, na Bahia. A empresa de táxi aéreo Abaeté Aviações tem sede na capital baiana. A queda da aeronave aconteceu em Santa Branca, região do Vale do Paraíba, cidade aqui no interior de São Paulo. As vítimas eram funcionários da empresa que presta serviços de fretamento e aeromédico, do setor de saúde. O comandante, o copiloto, mecânico, a médica e o enfermeiro voltavam de um serviço feito em Florianópolis, em Santa Catarina. O voo decolou às 16 horas e 51 minutos e faria uma parada para abastecimento de combustível em Belo Horizonte, antes de seguir de volta para Salvador. Jefferson Rodrigues Ferreira. Segundo informações de familiares, o comandante Jefferson Rodrigues Ferreira nasceu na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. Ele atuava como piloto há 13 anos e tinha mais de 5.000 horas de voo. Era casado e não tinha filhos. Silvia Rauch Barreto. A médica nasceu em Pedra Azul, cidade que fica no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Silvia estudou o ensino médio no Colégio Gregor Mendel, em Salvador, na Bahia, e se formou em medicina no Centro Universitário Unime, em 2020. Ela tinha inscrição no Conselho Regional de Medicina da Bahia, CREMEB, e também era sócia de uma loja que fazia manutenção de celulares e computadores. Marcos Vinícius Barreto, um biomédico, amigo da médica, eles estudaram juntos e Silvia Rauch foi madrinha de casamento dele. Marcos, que mora em Brasília, contou que Silvia sonhava em ser obstetra e eles estavam tentando marcar uma viagem para que a mineira pudesse conhecer os filhos dele, de 5 e 2 anos. A Silvia foi madrinha de casamento do biomédico Marcos Vinícius. Diz o Marcos Vinícius: a gente se considerava muito como se fossem irmãos. Ela foi madrinha do meu casamento. Tem gente que diz que não existe amizade entre um homem e uma mulher, mas a gente tinha essa amizade e ela era como uma irmã para mim, contou Marcos Vinícius. É difícil entender os planos de Deus. Ontem estava animado assistindo o jogo do meu time e hoje acordei com a mensagem do falecimento dela no grupo do WhatsApp do pessoal da escola. Lamentou o amigo da médica. A morte de Silvia foi lamentada também pelo CREMEB, que em nota disse que pediu agilidade nas investigações que vão apontar as causas do acidente. Nesse momento de tristeza, o CREMEB expressa aos familiares e amigos e colegas da doutora Silvia Rauch Barreto as mais sinceras condolências pela abrupta perda de uma jovem profissional. Dulcival da Conceição Santos, copiloto. Dulcival da Conceição Santos, de 39 anos, nasceu na cidade de Simão Dias, a 105 quilômetros de Aracaju, e morava no bairro Boca da Mata, em Salvador. Ele iniciou os estudos para aviação e começou a trabalhar na área após se mudar para a capital baiana. Dulcival não era casado e não tinha filhos.
Joseilton Borges. O mecânico Joseilton Borges tinha 53 anos, nasceu e viveu no bairro de Itapuã, em Salvador. Ele era casado e tinha 2 filhas. Joseilton trabalhava na Abaeté Aviações há cerca de 3 anos e tinha 17 anos de experiência como mecânico. A vítima era dirigente do Sindicato dos Aeroviários da Bahia. A Companhia de Transporte do Estado da Bahia, CTB, lamenta o falecimento de mais um companheiro de luta do povo. Joseilton Borges, com o apelido de Bicudo, era dirigente do Sindicato dos Aeroviários da Bahia e foi vítima também do acidente aéreo em São Paulo durante viagem a trabalho. Seguimos na luta que ele ajudou a construir. Toda a nossa solidariedade e forças aos familiares e amigos, lamentou em nota. Erison Silva da Conceição Cerqueira. Morava em Salvador, era casado e não tinha filhos. Erison também mais uma das vítimas do acidente. Aí está. Que Deus proteja todos nós de todos os males, de tudo que possa acontecer logo mais adiante. Todos nós estamos sujeitos a tudo, né, gente? A gente precisa agradecer a Deus sempre por tudo. Então, a gente reclama muito da vida, reclama de, às vezes, uma dor momentânea. Veja esses profissionais da área médica. Um suporte, um acidente. Como disse aqui alguém, a gente não entende e jamais vamos entender os planos de Deus. No fundo, todos nós somos passageiros de um velho trem chamado universo. Não é verdade? Vamos agradecer a Deus. Inclusive, os problemas que nós temos no dia a dia, que são muitos pequenos, muito pequeno mesmo, de tantas tragédias. Agora, por exemplo, de repente um parente, ou alguém lá na Bahia, Salvador, nas cidades, estados de origem desses irmãos, uma médica jovem, cheia de planos, tinha uma lojinha de celular também para ajudar no orçamento. O sonho de ser obstetra, né? A vida é assim. De repente, a sua jornada terminou aqui. Por isso é importante a gente estar preparado para tudo. Nada de guardar mágoas de ninguém. Se de repente você está sem conversar com o próprio irmão, irmã, familiares, colegas, nós somos seres humanos capazes de errar. Aproveite essa minha fala. Isso é bom para você, para a saúde e o espírito. Está comprovado de forma científica. Não guarde mágoas de ninguém. Perdoe, ou se perdoe. Mesmo que você ache que, eu não estou errado, a pessoa que tem que pedir perdão para mim, não, faça o contrário. Seja acima, inclusive, de tudo. Você já ouviu sua avó, sua mãe, sua tia falar que Deus está vendo tudo? Não é uma brincadeira, não, é uma verdade. Deus está nos olhando em todos os momentos da nossa vida. E tudo tem um propósito. Tudo. Inclusive coisas que ninguém pode explicar. Inclusive essas que eu narro diariamente no rádio e na rede. Gratidão, meu irmão, minha irmã. Alô, pessoal da rádio
Nova Nordeste FM São Paulo. Alô, João Azevedo. Alô, Isma 1111. Alô, Gil Alencar. Alô, Lude Naila. Alô, alô, Angelina Soares. Lilian, toda linda. Sueli Ribeiro. Simone Procassi. Vig JG5. Rodrigo Rodrigues. Amanda JPYI. Alô, Silvânia. Ou Vânia Sil. Alô, Janete Nascimento. Ademir Olegário Marques. Cancho 4577. Elisa Melo. Sandra Martins Melo. Ione Delgado. Todos os momentos é importante a gente agradecer a Deus. Vou repetir, por tudo. Problemas todos nós temos, não importa sua classe social, né? Sua vida financeira, todos nós temos problemas. Só para você ter uma ideia, às vezes as pessoas mais ricas, abastadas, que você vê sorrindo na televisão e na internet, elas são infelizes e disfarçam uma falsa felicidade. Então sejamos simples, honestos e tementes sempre a Deus. Não é religião, é Deus. Que esta tarde seja uma das melhores da sua vida. E será. Basta você acreditar. Hoje nós temos mais participação aqui na rede. Hoje é quinta-feira, então, inclusive à noite. Se você estiver aí, nós vamos entrar no ar à noite também, tá bom? Hoje nós temos bastante conteúdo. É dia de gravação também para o rádio, para a rede, para o canal YouTube. Então nós ficaremos aqui no estúdio bastante tempo. E aproveitamos para fazer uma live. Mais uma live. Transmissão ao vivo. Porque a vida é assim. É ou não é? Um grande abraço, fique com Deus. Até daqui a pouco.